Na aula passada, a gente estava falando dos transistores bipolares ainda, né? Aqui a gente tinha visto um exemplo, né? Um circuitinho bem simples, aqui o transistor funcionando como chave, né? Ou seja, operando na região de saturação. Vamos terminar esse capítulo aqui vendo um efeito, chama efeito Early. Quando a gente viu as curvas de C em função de VCE parametrizadas aí por IB, né? E C por VCE parametrizadas por IB, eu tinha visto que elas eram planas, ou seja, era uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Ou seja, IC era um I beta vezes IB, independente do VCE. Então, eram planas. Na verdade, elas têm uma pequena inclinação. Se eu pegar as curvas e prolongar essa parte plana, né? Essa parte reta, né? Se eu puxar uma reta, né? Para todas as curvas obtidas aqui para cada valor de B, né? Todas essas retas vão se encontrar num ponto aqui. É uma tensão negativa, chama tensão de Early, né? E aí o que acontece, então? Ao invés da gente ter um modelo, nosso modelo original era assim, né? Tinha entre base e emissor, um diodo. E coletor, emissor, uma fonte corrente controlada, cujo valor era beta e B, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui. Esse era nosso modelo original, não é mesmo? Sim. Então, era uma fonte de corrente controlada por IB. Na verdade, então, eu vou colocar em paralelo agora uma resistência, não é mesmo? Que curva, que componente, né? Que tem uma característica V por I, que é uma reta inclinada aqui, uma resistência, certo? Né? Então, para um determinado valor de B, aqui em torno do ponto quiescente, né? Eu tenho aqui, ó, tem uma reta, né? Tem uma resistência. Essa inclinação, então, chamar essa resistência de RO, né? Então, essa inclinação aqui vai ser RO menos 1, 1 sobre RO. Né? O que é o RO? É a variação do VCE com relação à variação de IC. Né? Por exemplo, eu vario IC. Dou uma variada no IC e vejo a variação do VCE. Né? Essa inclinação, se D, VCE, D e C, né? Aqui seria um delta, né? Mas tudo bem, aqui é um delta VCE, delta IC, seria então a inclinação RO, tá? Tá ótimo? Sim. Então, eventualmente, né? Então, essa resistência aqui, em muitos casos, deve ser considerada, tá? Mas esse é um modelo para esse trecho aí da curva flat, né? Que ela está ligeiramente uma reta. Isso, exatamente. Exatamente. Isso aqui, para ele operando ali na região normal. Ativa direta. Normal. Região ativa direta. Ou seja, a direita, essa direita aqui, a direita dessa curva tracejada aqui, tá? Beleza. Bom, outra coisa, variação de VBE com a temperatura, o VBE varia com a temperatura. Então, se eu pegar um IC constante, né? Se eu polarizar o dispositivo com um IC constante, né? E variar a temperatura, se aumento a temperatura, eu vejo que o VBE varia.
torno de 2,5 milivolts para cada grau Celsius. Ele cai com a temperatura, tá? O VBE diminui com a temperatura. Geralmente, quando a temperatura aumenta, o que acontece? O VBE diminui e o beta do transistor, que é a relação IC por IB, né, ele aumenta. Tá? Essa variação de temperatura tem a ver com aquela tensão térmica que está variando com a temperatura também? Sim. Sim. Beleza. Bom, é isso aqui, né? Bom, vamos mudar agora de capítulo. Nesse capítulo, a gente aprendeu a fazer análise. Esse capítulo que terminamos, né, nós vimos como fazer análise DC, né, dos circuitos aí com transistores. Nesse 4, capítulo 4, a gente vai aprender, vai ver os circuitos equivalentes a C de um transistor. E como analisar um amplificadorzinho, né, feito com transistor. Né? Então, esse capítulo 4, ele trata, então, dos circuitos equivalentes a C de um transistor. Tá? O que é um transistor? É um caso particular de um dispositivo de 4 terminais. A gente chama quadripolo, que vocês devem estar vendo lá na análise de circuitos. Né? Então, é um caso particular, porque ele tem 3 terminais. Né? Então, um quadripolo, eu tenho aqui 2 portas, eu chamo isso de portas, né? 2 portas, né? Tem uma tensão de entrada, corrente de entrada, né? Tensão de saída, corrente de saída, né? As correntes aqui a gente considera sempre elas entrando, tá? E o transistor, ele tem 3 terminais, né? Tem 3 terminais. Né? Então, evidentemente, se eu tenho um quadripolo, 2 dos polos dos meus quadripolos vão ser comuns, né? Certo? Então, por exemplo, essa montagem aqui. Eita. Essa montagem, os polos comuns, esses 2 polos estão comuns, não são? Então, nessa montagem, o polo comum é o emissor. Eu poderia ter o polo comum a base e o polo comum o coletor, não é? Então, transistor é um caso particular do dispositivo de um quadripolo. Né? Então, vamos fazer agora a seguinte hipótese. É que somente 2 variáveis são independentes. As outras 2 são dependentes. Dependentes de quem? Dos parâmetros lá do quadripolo e das variáveis independentes. Né? Aí a gente tem, para transistores, uma enorme possibilidade de parâmetros. Né? A gente tem os parâmetros que a gente chama de impedância, parâmetros admitância, parâmetros híbridos, parâmetros T. Em altas frequências tem parâmetros S, né? Tem para pi híbrido, que a gente vai ver também. Né? Então, tem muitas possibilidades de modelar, né, o comportamento físico aí do dispositivo. Tá? Primeiro conjunto é dos parâmetros Z. Parâmetros impedância ou parâmetros de circuito aberto. São parâmetros, né, cuja dimensão é dada em ohms. Né? Então, nos parâmetros Z, as variáveis independentes são a corrente de entrada e a corrente de saída. As variáveis independentes. Né? Então, as variáveis dependentes, que são as tensões, né, são relacionadas com as variáveis independentes, corrente de entrada e corrente de saída. Né? Então, por exemplo, Z1, o que é? A impedância vista aqui na entrada do quadripolo, né, nessa porta de entrada do quadripolo, seja V1 por I1,
calculada para saída em aberto. É por isso que esses parâmetros são chamados de circuito aberto, né? Você abre a saída e mede a impedância vista na entrada. Esse parâmetro é o Z11. Né? É o V2 por I1 para I2 igual a 0. Da mesma forma, você pode medir a impedância na saída. Você abre a entrada, né? E mede a relação V2 por I2. Então, V2 por I2 é o parâmetro Z22, que é calculado para a entrada em aberto. É esse parâmetro aqui. Né? Tem os parâmetros que são de transferência, né? Por exemplo, Z12 é a relação aqui, V1 por I2 para a entrada em aberto. Né? Então, Z12 é V1 por I2 para a entrada em aberto. Né? Então, eu vario, isso aqui é uma relação de transferência reversa, né? Por quê? Porque eu vario um parâmetro da saída, que é o I2, varia uma variável da saída, que é I2, tá? Vai lá. E meço até o que mudou na entrada. Então, isso aqui é um parâmetro que é de transferência porque ele relaciona uma variáveis de portas diferentes, né? E é reverso porque eu vario a corrente de saída e meço a tensão de entrada. Entenderam ou não? O senhor pode só repetir, se não sei? Eu me confundi aqui. Tá, olha aqui, ó. A gente viu aqui que V1 é uma combinação linear de 1 e 2, certo? Para calcular esse parâmetro Z12, eu tenho que fazer I1 igual a 0. Se eu fizer esse termo igual a 0, Z12 vai ser V1 por I2. Tá? Esse é um parâmetro que relaciona uma variável que numa porta, né? Na porta de saída, na porta 2, né? E eu vario essa variável de saída, I2, né? E meço a tensão de entrada, V1, que é lá na entrada. Certo. Então, esse é um parâmetro de transferência, porque ele mede relações entre variáveis de portas diferentes. E é reverso, porque eu estou medindo a entrada, né, tensão de entrada, em função de uma variação que eu dou na corrente de saída. Tranquilo. Muitos circuitos, o fluxo de energia é unidirecional, não é mesmo? Da entrada para a saída. Então, se eu vario a saída, a entrada não varia, né? Mas não é sempre que isso acontece, tá? Entendeu ou não? Sim, sim. Beleza, obrigado. Né? Se o fluxo de energia sempre da entrada para a saída, esse termo aqui vai ser 0, né? Posso variar o que eu bem entender aqui, a corrente de saída, que a tensão da entrada não varia, né? A mesma coisa, o Z21 é um parâmetro de transferência, né? Só que é direto no caso. Por quê? Porque eu vario a corrente de entrada, a variável de entrada I1, né? Eu vario a variável de entrada I1 e meço a saída, né? Para a saída em aberto, né? Eu deixo a saída em aberto, né? Aí eu vejo quanto varia esse V2 em função da variação de 1. Beleza? Beleza. Isso aqui, como eu estou falando, né, são parâmetros AC, né? São as variações de sinal em torno do ponto de operação. Lembra lá do ponto de operação? Aí, então, é assim, agora, qual que é o objetivo? O objetivo é empregar esses circuitos equivalentes na hora de fazer a análise AC, né, de um circuito.
usando o transistor. Tá? Então, essa que é a ideia. São modelos AC. Ou seja, se eu vario o sinal em torno do ponto, na entrada, por exemplo, eu vario em torno do ponto de operação, né? Eu quero ver quanto que varia lá na saída, em função, por exemplo, né? Em função dessa variação em torno do ponto de operação lá na entrada. Bom, parâmetros Y. Né? Parâmetros Y, como o próprio nome diz, são parâmetros de admitância, ou parâmetros de curto-circuito. Né? Então, a unidade desses parâmetros é Siemens, né? Ou Siemens. Então, aqui, nos parâmetros admitância, as variáveis independentes são as tensões de entrada e de saída. Tá? Então, V1 e V2 são as variáveis independentes. Então, por exemplo, Y11. Y1, o que é? I1 por V1 para V2 igual a zero. Então, eu coloco um curto na saída, e meço a admitância de entrada. Essa admitância vai ser Y1. Né? Da mesma forma, para Y22, eu coloco um curto na entrada. Quando eu falo curto, pessoal, eu falo assim, eu não vario, né? No caso da modelo AC, né? Eu não vario a entrada, né? E aí eu faço o seguinte, eu vario a corrente I2 em torno daquele ponto de operação, no caso aqui é I2, né? Eu vario I2 e meço, né, o V2. Desculpa, eu vario o V2 e meço o I2. E a relação I2 por V2 vai ser a admitância de saída. Aqui eu vario tensões, tá? Então, eu vario a tensão na saída, vejo quanto que varia a corrente de saída para a entrada em curto. Né? Para V1 igual a zero. Por isso que é curto-circuito, né? Parâmetros H. Parâmetros H são parâmetros híbridos, que é o mais usado, né? Aí para transistores operando em baixas e médias frequências, são os parâmetros H. Por que é híbrido? Porque parte das medidas é feita com entrada em aberto, quer dizer, metade das medidas, né, é feita com entrada em aberto, e a outra metade é feita com a saída em curto. Né? Então, as variáveis independentes são a corrente de entrada e a tensão de saída. Né? Então, olha aqui. O que é H11? H1. H1. O que é? É V1 por I1 para saída em curto. Então, a impedância de entrada aqui, né, com a saída em curto. Então, né, curto aqui, meço a impedância de entrada. Uma pergunta, se H1 é igual ao Z11 do modelo anterior? É igual ao Z1? I2 e 0, não. Deixa eu ver. Aqui a gente está assumindo que o I2 é 0. Não tem, que está em aberto aqui. Né? Não é igual, porque o Z1 foi obtido com a saída em aberto. O H1 foi obtido com saída em curto. Então, condições diferentes, tá? Beleza? Agora, o Y1, tá vendo? É I1 por V1 por V2 igual a zero. Né?
Então, aqui é V1 por V2 é igual a zero. Um é inverso do outro aqui, né? Então, tomar cuidado, né? Quando, nesse caso, 1 sobre Y1 é igual a H1, né? Mas o V1 não é igual a H1. Bom, então aqui o H1 é a impedância de entrada com a saída em curto. Eu coloco um curto na saída e meço a impedância de entrada. O H22. H22, o que eu faço? Né? Eu coloco uma tensão de saída, né? Para a entrada em aberto. Ó. Eu deixo a entrada em aberto, vario V2 e meço I2. A relação I2 por V2 vai ser uma admitância de saída. Né? Opa, tem erro aqui, deixa eu apagar aqui. Ó. Espera aí. Ué. Não está funcionando? Por quê? Qual que é a dimensão disso aqui? Essa dimensão aqui é Siemens. Por que não está aqui? Estava errado aqui. Bom, então isso aqui é a admitância de saída. Oi. Desculpa, não interrompeu, senhor. Diga. Aqui, para mensurar o H22, o senhor fez abriu aqui o circuito dentro? Como assim? Não, é assim, ó. Eu coloco V2 e meço I2. A relação I2 por V2 é a admitância de entrada, saída. Em que condição? Para entrada em aberto. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui que a equação aqui, ó. Aqui é o H22, né? O que é H22? É I2 para V2 para I1 igual a zero. Certo. Eu abro a entrada, né? Vario V2, meço I2. A relação I2 por V2 é a admitância de saída. Para a entrada é aberta. Bom, e os outros parâmetros, né? H12, o que é? H12 é V1 por V2 para entrada em aberto. É uma relação de transferência reversa de tensão. Né? É adimensional, né? Que é tensão por tensão. E o H21, o que é? Relação entre corrente. Relação entre I2 e I1. H21 é a relação entre as correntes I2 e I1, né? Para saída em curto. Beleza? Eu coloco em curto isso aqui. Vario em 1, meço I2. Quanto variou I2 com relação à variação de 1? É o H21. Tá? Adimensional. A gente vai ver que isso aqui, no caso do transistor, na montagem emissor comum, que a gente vai ver é o beta. Se aqui for coletor e aqui for a base, né? A relação entre eles vai ser o beta. Bom, dos três conjuntos de parâmetros, os parâmetros H, os parâmetros híbridos, são mais utilizados em circuitos transistorizados operando em baixas e médias frequências. Né? Quais as razões? Porque eles são fáceis de medir, né? E o transistor tem impedância de saída baixa, impedância de entrada baixa, e impedância de saída alta, né? Ou seja, o coletor tem uma impedância de saída alta, porque é uma fonte de corrente, né?
né? O coletor é uma fonte corrente, então a impedância de saída alta. Então é melhor você colocar curto na saída, não é mesmo? Do que botar aberto. Por quê? Porque não existe aberto. Aberto são megomes, né? Então, como a saída já é megome, se eu botar megome, eu posso ter erro de medida. Então, é melhor colocar, né, fazer saídas, medidas com a saída, né, tensão de saída em curto. Porque um curto, né, a impedância de um curto é dezena de ohm, muito menor que ohm, né? Então, quando você vai comparar com centenas de K, o megome, que é a saída do transistor, as medidas vão ser mais precisas, né? E a mesma coisa para... Oi? Eu tenho uma dúvida. Diga. O senhor pode subir um pouquinho, por favor? Aí, esses parâmetros, né, o H, o Z, o Y, eles são razões de duas grandezas que estão variando no tempo, né? Esses parâmetros H, exatamente. Ele indica quanto se eu variar em 1, por exemplo, H1, se eu variar em 1, quanto que varia o B1. É uma derivada, então? É a componente TAC, né, do sinal, né? Então, vamos lá de novo aqui, ó. Vou voltar aqui. Né? Os nossos dispositivos, né, no caso do transistor, ele tem uma característica assim, né? Eu pego, linearizo em torno de um ponto de operação, né? E ele opera, aí usando fontes, eu boto para operar num determinado ponto, não é isso? Isso. Então, com fontes DC, eu coloco ele para operar aqui, né? Aí eu vario, né, o sinal em torno do ponto de operação, né? Eu consigo ter, então, uma variação, por exemplo, eu variei o VBE, né? E aqui o C variou dessa forma, né? Entendeu? Não? Entendi. Colocar esse ponto aqui foi definido pelas fontes DC do circuito, né? Então, aqui, calcular esse ponto faz parte da nossa análise DC, não é isso? Sim. Agora, nós estamos achando um modelinho para o transistor, né, para dizer, ó, se eu variar o sinal aqui em torno disso, quanto que varia aqui, entendeu? Então, normalmente a gente usa, né, aqui, por exemplo, vou até botar aqui, ó. Essa corrente aqui vai ser um IE quiescente, um IE maiúsculo aqui. Esse aqui, ó, vai ser um IE minúsculo, vamos dizer, a variação em torno desse ponto de polarização, entendeu? Entendi. Mas a razão, ela não depende do tempo? Ela é constante? A razão não depende do tempo, ela é assim, ó. Por exemplo, nesse caso, você vai ver mais claramente depois, mas eu vou pegar, vamos lá, acho que é melhor voltar aqui melhor voltar no tempo aqui. Onde eu posso achar isso? Ver se eu acho aqui. Por que não vai? Tá. Aqui já é análise DC, né? É só operar ponto. Eu acho que é melhor não, melhor antes aqui. Ó.
Aqui que eu falei, da análise DC, AC, tá vendo? Aí veio o modelo DC. Olha só, o modelo DC, o que a gente falou? Ora, se o circuito é linear, eu tinha linearizado em torno daquele ponto de operação, né? Então, o meu circuito é esse aqui, né, do transistor. Então, olha, para análise DC, eu vou considerar só o efeito da fonte DC. E na análise AC, eu zero, por exemplo, no caso do dispositivo, eu não vou zerar esse VDO aqui. Aí vou ficar com o circuito que vai ser o quê? Somente uma resistência e um beta vezes a corrente que vem aqui, entendeu? Vocês conseguem ver aqui, ó, por exemplo, na análise AC, eu só vou ficar com a resistência. Para DC, essa resistência pouco importa, a tensão em cima dela é pequena. Aí eu sumi com ela. E agora, para a análise AC, eu só vou ter essa resistência. Entendi. Então, a ideia é a seguinte, como é que eu vou falar isso para você? Aqui, ó. A ideia, vou pôr aqui, tá? A ideia é que o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu dispositivo, né? Eu tenho aqui, vamos dizer, uma tensão de entrada V1 DC, para ficar genérico, né? Mais V1 AC, o que varia em torno do ponto, né? E tem na saída uma DC e mais uma variação. Esse circuito é alimentado com diversas fontes aqui, né? Inclusive tem as fontes que são intrínsecas do dispositivo, que é o caso do V-gama aqui também, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi isso numa análise DC e uma análise AC. Né? A análise DC, eu obtive... Desculpa, aqui eu escrevi errado, peraí. Na análise DC, eu tenho o V2, que vai ser uma função de quem? Que vai ser uma função de V1, do VCC e também daqueles V-gamas lá dos transistores, não é mesmo? É isso que você fez na prova, não foi? Sim. E o V2 pequeno vai ser o quê? Uma função, né, do quê? Da tensão de entrada, por exemplo, V1. Vamos supor que na entrada eu tenha isso aqui. Eu tenho V1, que é um DC, né? E o V1 pequeno é isso aqui, daqui para cá, ó. Tá? Na saída, eu vou ter o quê? Um V2, que é um DC. E um outro V2 daqui para cá, entendeu? Entendi. Essa função aqui, como o sistema é linear, essa função, por exemplo, é uma função desse tipo aqui, não é mesmo? Onde AV, por exemplo, é o ganho de tensão. Esse valor AV, se o circuito é linear, é uma constante, não é? Sim. Entendeu? Então fechou. É porque eu achei que pudesse ter mudança de fase, entendeu? Aí não seria, a razão não seria constante. Mas tem mudança de fase se o AV, por exemplo, for negativo, né? Ele pode ser complexo também, né? Oi? O AV Pode, inclusive. Tá certo, entendi. Pode. Tem que ser linear, né? O ômega é o mesmo, né? Tem que ser linear. Né? Por exemplo, um circuito RC, né? A fase de saída é diferente da fase de entrada, né? Mas é um circuito linear. Não, tá certo, entendi. Obrigado. Nada, imagina. Vamos lá, então. Entenderam a ideia da... Esses parâmetros que a gente está calculando são... Tem que pensar assim, são parâmetros AC, para a gente poder fazer análise AC, porque até agora vocês tinham aprendido a fazer análise DC, não é isso? Agora não, agora eu quero saber, poxa, tem um amplificador. A entrada lá, na entrada tem uma fonte de sinal de 100 milivolts, que varia no tempo, né? Quanto que eu vou ter na saída? 100 milivolts cosseno do ωt, por exemplo, né? 100 milivolts cosseno do ωt, uma função no tempo, né? Quanto que varia a saída? Quanto varia a corrente de saída? Quanto varia a tensão de saída?
Né? Essa que é a ideia. Nós estamos aqui. Então, aqui, ó, nós estamos nessa ideia de calcular. Até esses símbolos que eu coloco aqui é só para indicar mesmo, né? O emissor comum. Na verdade, a gente não vai medir ele assim, né? A gente vai polarizá-lo com resistências e fontes DC, depois ficar variando as correntes. No caso aqui, a corrente 1 é a corrente de base, e verificar qual é a variou na corrente da saída, entendeu? Então, aqui é tudo modelo AC. Então H1, H12, o que é? Eu vario a tensão de saída, né? Vario a tensão de saída, né? E meço a tensão de entrada. Então, H12, aqui, ó, é a relação V1 por I2, né? V1 por V2, com a entrada em aberto. O H21, geralmente esse termo aqui é pequeno. Geralmente esse termo aqui é pequenininho. E aqui, o H21, o que é? É a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada. Para a saída em curto. Então, é um parâmetro adimensional também. Okay? Se eu quiser modelar isso em termos de circuito, né? Eu tenho isso daqui, não é? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, V1, o que é? V1 é H1 e 1, mais H12, V2. Você vê que aqui você tem o efeito da tensão de saída na tensão de entrada, né? É uma realimentação, vamos dizer, da saída para a entrada. Na maior parte das vezes, esse parâmetro aqui é pequeno, então você pode desprezar. Então, o circuito que você fica acaba sendo esse aqui, né? O H1 na entrada, H22 na saída e a fonte corrente. H21 e 1. Bom, os índices dos parâmetros H. Ao invés de escrever 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, a gente escreve I, né? Dizendo que é um parâmetro de entrada, para o H1, para o H12 eu escrevo R, um parâmetro reverso, 2,1 F, que é um parâmetro direto, e 2,2 eu escrevo O, que é um parâmetro de saída. Muito bem. Então, por exemplo, aqui, ó, emissor comum, ó. Ao invés de escrever H11, eu escrevi HI. Em vez de escrever H21, eu escrevi HF. Em vez de escrever H22, eu escrevi HO. Em vez de escrever H12, eu escrevi HR. Como aqui o emissor, que é o polo comum do quadrupolo, né? Então, eu vou escrever E do lado. Se aqui fosse a base, o comum fosse a base, eu escreveria B. Se fosse coletor, eu escreveria C. Bom, então, para emissor comum, eu tenho esse circuitinho aqui, HIE, HRECE, na saída HFE-B e HOE. Tá? Por base comum, aqui, ó, HIB, HRB-VCB, HFB-IE, que é a corrente de entrada aqui, né? E HOB. Para o coletor comum, né? Tudo em C agora. Qual que você usa? Tanto faz, né? Você vai usar aquilo que você tem na mão. Né? Geralmente, o que você tem na mão é para o emissor comum. Mas você pode usar. Você tem esses parâmetros, coletor comum, base comum, você pode usá-los. E tem o circuito T equivalente, esses são os parâmetros híbridos, tá? Para os H.
E temos o circuito T equivalente, que vem lá do Ebers-Moll, né? Lembra lá do Ebers-Moll? Só que aqui no Ebers-Moll a gente acochambrou tudo, né? Tinha acochambrado, o Ebers-Moll acochambrado era esse aqui só, né? Em azul. Né? Agora, o que a gente faz aqui? A gente, no Ebers-Moll, aqui tem um diodo polarizado reversamente, a gente tinha chutado ele fora. Agora, em vez de chutar ele fora, eu vou colocar uma resistência equivalente a RC. Canetinha é difícil escrever com ela. Né? E uma resistência RB que liga aqui nesse centro aqui, que a gente chama de belinha. Aqui é a base, né? Aqui é o belinha. Acho que ficou meio difícil de ler, depois você não vai conseguir ler, né? Então, esse então, o alfa E, o alfa você já conhece ele, né? Típico é próximo de 1. O RB chama resistência de espalhamento, que é a resistência entre o terminal da base e lá a junção, né, do semicondutor, também chamado RB belinha, que é resistência, que é uma resistência pequena, geralmente a gente despreza ela, tá? Ela só vai ser importante em altas frequências, quando a gente modelar aqui dentro, botar uns capacitores aqui para dentro, em altas frequências, os capacitores começarem a virar curto, entendeu? Então, esse valor aqui passa a ser importante. Mas, geralmente, para o que interessa aqui, geralmente, para esse curso aqui, não interessa muito o valor do RB, que ele pega pouco. E o RC é resistência de junção de coletor, reversamento polarizada, né? Esse RC é aquele mesmo RO que eu falei na outra transferência, né? É a inclinação daqui na curva IC por VCE. A variação de VCE dividida pela variação de C. Que também é acostumbradamente a tensão de polarização dividida pela tensão de Early. Lembra lá da tensão de Early? Né? Como a tensão de Early aqui é bem grandona, e esse VCE é pequeno, dá para desprezar isso aqui e dizer que é mais ou menos, né, a tensão de Early dividida pela corrente aqui. Né? Deveria ser o quê? Tensão de Early dividido por essa corrente aqui, não é mesmo? Sim. Só que, como isso aqui é muito inclinado, essa tensão de Early é bem longe aqui, então dá para desprezar esse pequeno VCE aqui. O RE é a resistência incremental de emissor, que a gente já viu, né? Que é o KT sub Q, dividido por I aquecente, a tensão térmica pelo I aquecente. O VT aqui é 25, 26 milivolts de temperatura ambiente. É claro que todos esses parâmetros têm relações entre si. Por exemplo, o H, I, B pode ser relacionado com os parâmetros híbridos emissor comum, né? Pode ser relacionado com os parâmetros híbridos coletor comum, bem como com os parâmetros T, né? Então, por exemplo, H e B, o que é? RE mais ou menos alfa. Como alfa é próximo de 1, o RB é pequeno, né? Então, isso aqui geralmente é o próprio RE, acochambrado, né? Mas a relação correta é essa aqui, tá? Vamos simplificar mais ainda e misturar parâmetros TH.
Então, vamos lá. Temos aqui, por exemplo, os parâmetros híbridos, emissor comum. Ó, emissor comum, parâmetros híbridos. Né? A gente geralmente despreza esse HRE é pequeno. Né? HRE vezes VCE é bem menor que o VBE. HRE VCE é bem menor que o VBE. Então dá para ficar na entrada do HIE, não dá? E muitas vezes a inclinação daquela curva VCE e C é uma inclinação pequena, aquelas curvas de C em função do VCE são relativamente planas. Então a gente consegue tirar fora esse cara aqui também, não consegue? Aí a gente volta naquele modelinho simples, né, que tem uma resistência entre base e emissor e uma fonte de corrente entre coletor e emissor. Só que a gente viu que o HFE, que são as variações de C com relações a variações de B, né, em torno do ponto de operação, é próximo de C por IB, que é o beta. Lembra do beta e C por IB? Eles são aproximadamente equivalentes. Né? Vamos dizer, um é 400, o outro é 500, mas esses parâmetros são tão dispersos, né, que dá para coxambrar como sendo a mesma coisa. Tá? Coxambrar IC por IB por DIC DIB. Né? Então, esse modelinho, por exemplo, aqui, HIE beta IB, é um modelinho que muito usado. Tá? Ele mistura parâmetros, né? É simples. Olha, o que é o HIE? HIE nós temos visto, né? Que é beta mais um RE, né? Isso vimos lá atrás. HIE é beta mais um RE. Né? Dá para usar... Ó, dá para ver por aqui, ó. Também, ó. O HIB é aproximadamente o RE, não é? Se eu desprezar esse termo aqui, desprezar esse, ó, HUE pequeno, HRE pequeno, ó, você vê que HIE é beta mais 1 vezes o RE, tá? HIE é beta mais 1, HFE é beta, né? Beta mais 1 vezes o RE. Né? Ele desprezou isso aqui, ó. RE. Deu para entender, não? Então, ó, então, esse é o modelinho. Eu tenho uma resistência entre base e emissor e uma fonte de corrente controlada entre coletor e emissor. Quando eu vario aqui a tensão VBE, eu vario IB, variando IB, eu vario IC. Depois eu vou colocar em série aqui um resistor para transformar essas variações de corrente em variações de tensão. Como é que eu transformo variações de corrente em variações de tensão? Fazendo passar essa corrente por um resistor, não é? Que nós vamos fazer lá para frente. Fazer um amplificador botando um resistor em série aqui, ó. Ah, tá aqui já. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Um amplificadorzinho bem, muito simplório, bem simplesinho, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, o que eu tenho? Bom, é melhor fazer um intervalo agora, né? Já está na hora, né? Pode ser. Tá, porque daí, senão eu vou interromper no meio aqui. Isso aí, pessoal. Vou ficar uns pouquinhos aí. Daqui, ó, daqui Daqui 8 minutos, então, tá? Beleza? Professor. Oi. Pode falar. Não, tá dizendo que tá beleza. Quando foi 11, beleza? Daí a gente fica até 10 para o meio-dia. Beleza. Valeu, obrigado. Deixa eu tomar uma água aqui. Falou.
Bom, pessoal, vamos retornar aqui. Bora. Então, vou ver um exemplo aqui. Partiu. Né? Olha aqui, um exemplozinho feito com um amplificadorzinho feito com um transistor, 2 resistores aqui, né? Entra com o sinal, aqui é a entrada, né? E entrada. Aqui é a saída, né? Em cima de uma carga, né? Uma carga RL, né? Então, você veja aqui, ó. Qual é a história aqui? Nós temos aqui esses 2 resistores e a fonte que vão fazer com que o transistor fique polarizado no seu ponto de operação, não é mesmo? Vocês já viram isso até agora, não lembra? Fazer análise DC disso? Sim. Então, a análise DC, eu fico com esse circuito aqui, né? Então, os capacitores eu tiro fora, né? Então, quanto que vale B de polarização? B de polarização vale VCC menos V gama por RB. Quanto que vale o IE de polarização? Beta mais 1 e B de polarização. O IC de polarização é beta vezes IB de polarização. Então, o ponto de operação, né, é um VCC menos RC e C de operação e C de operação. Então, olhando aqui, ó, se eu olhar nesse ponto aqui, vamos tentar fazer isso assim. Se eu olhar aqui na base, o que eu tenho do ponto de vista DC? Eu tenho aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu 0,7 volts aqui, não vou? O ponto de operação não vai ser 0,7 volts? Se eu olhar aqui na fonte eu tenho o quê? Eu tenho VCC, não é? Sim. Deixa eu trocar aqui. Ficar com cores diferentes para não... Pronto. E se eu olhar aqui no coletor, o que eu vou ver? Canetinha aqui é fogo, cara. VCC menos ICRC. Esse aqui é aquecente, é o VCE aquecente, né? Sim. Né? É isso aí. Aí o transistor, ele ficou naquela regiãozinha linear dele, tá bem polarizadinho. Agora, eu vou entrar com um sinal aqui na entrada, um sinalzinho que eu quero amplificar, né? Eita. Difícil aqui. Né? Esse sinal aqui tem uma determinada amplitude VI, não é isso? Certo. Beleza? Aí, o que acontece? Esse capacitor aqui era um capacitor bem grandão, que eu falei para você, porque ele tem uma reatância bastante baixa. Então, a variação que tem no sinal aqui, na entrada, do lado do capacitor, passa exatamente na saída, não passa? Para essa frequência de operação de VI, o que entra sai, né? Do capacitor aqui. O capacitor, na verdade, ele vai ficar carregado com o quê? Ele vai ficar carregado assim, né? Meu Deus. Vai ficar carregado
Assim, né? Com que valor? Que valor que ele fica carregado? Com 0,7, né? Não é? Ele fica carregado com isso, porque a reatância dele, na frequência do sinal azul aí, a reatância dele é muito pequena, 0, quem entra sai. Tá? E para descer ele fica carregado. Então, ele tem que ser um capacitor grande, né? Aspas, para poder fazer isso. Bom, depois a gente aprende a calcular esses capacitores aí no curso seguinte. Aí. Deu para entender? Então, está entrando um sinal desse jeito aí, né? Maravilha. Então, o meu sinalzinho azul, ó, ele está entrando aqui. Ó. Esse é o sinalzinho azul. Entrando aqui. Aí eu vou fazer a análise AC. Aí, para a análise AC, eu vou anular o efeito das fontes DC. Significa fazer aqui o VCC igual a 0. Se o VCC igual a 0, onde fica o RB? Então, vem aqui, ó, VI, entra, passa. Né? Professor? O RB, ó, o RB vai ficar o quê? Ligado no 0. Oi? Pode falar. Só uma dúvida, no ponto de operação, o quê? Eu poderia dizer que a tensão de operação aquela tensão ali, VCC menos RC e ICQ, seria igual a VCC menos RB IB? Não, essa é outra malha, né? RB IB. VCC menos RB e B vai ser o V gama aqui, ó. O V gama aqui, ó. V gama mais RB e B igual a VCC. Ah, entendi. Mais RB e B igual a VCC. Aqui nessa malha aqui eu tenho VCE mais RC e C igual a VCC. Aqui, ó. VCE mais RC e C igual a VCC. V gama mais RB e B igual a VCC. São malhas diferentes. Ok? Alô? Oi? Sim. E se eu descontasse menos V gama, também não poderia ser a tensão de operação, né? Atenção, como assim? Atenção de operação do que você está falando? Aqui na base eu tenho ele aqui, ó. O V gama é o valor DC aqui na base do transistor, tá vendo? Entendi. Desculpa. É assim, por que eu fiz isso? Porque ele tem que estar operando. Não, foi só eu que estava querendo revisar uma coisa, desculpa. Mas eu já entendi a confusão que eu fiz. Não, mas não precisa pedir desculpa, não. Por que você está pedindo desculpa? Ó, aqui, ó, esse aqui que é o V. Eu fiz assim, ó, tá vendo? A gente aproximou. Para descer, a gente aproximou, né? Por uma reta para descer, né? Que é o V gama. Entendeu? Para descer, né? Sim. Então, a análise DC, alguém tem dúvida aí? Caiu na prova, né? Todo mundo sabe dessa análise DC, né? Acho que sim. Maravilha. Então, agora, o que eu faço? Eu vou pegar meu transistor. Bom, primeiro, eu entro aqui pelo capacitor de acoplamento, depois eu encontro o RB que vai estar por terra, né? RB por terra. Todo mundo sabe por que está por terra, né? Sim, porque anulou a fonte, tem uma pontinha lá, né? Anulei aqui o VCC. Aí entra no modelo do transistor. O transistor é o modelinho dele, ó. Estou com o modelinho dele aqui, ó. Aqui é o transistor, ó. Não é?
Então, na base, da base para o emissor, eu tenho HIE. Né? Do coletor, que é a base. Emissor. Coletor, né? Do coletor para o terra, eu tenho o quê? Olha, se eu anular aqui e anular aqui, eu vou ter RC paralelo com a RL, não é? Não vou ter RC paralelo com a RL para terra. Isso aqui é curto. Isso aqui zerou. O RC fica em paralelo com a RL. E a tensão de saída ainda é a tensão em cima do RL, que é aqui. Ó. Essa tensão de saída tem valor DC, não? A tensão de saída, não. Não DC, tem valor não, DC. Porque a corrente DC foi bloqueada por esse capacitor aqui, né? Esse capacitor não deixa passar a corrente DC aqui, certo? Então, esse capacitor, aliás, né, eu não desenhei, mas a tensão aqui em cima dele, quanto que é? Vai estar assim, né? Carregado assim, não vai? Vai ser quem aqui, essa tensão? Vai ser o próprio VC aquecente, né? Certo? Não é verdade? Tá. Quem tem dúvida? Não. Não. Muito bem. Oi. Não, eu não tenho dúvida, não. Maravilha. Então, olha, vou fazer a análise DC. Agora eu estou usando o modelo análise AC. Agora eu estou usando o modelo AC do transistor, né? Aqui estão os outros resistores. Muito bem. Então, quanto que vale VO? VO é menos, né, beta vezes RC paralelo com RL vezes IB, certo? Tem a corrente circulando assim, né? Para cima aqui. Vai ser menos. Menos o quê? Beta vezes RC paralelo com RL vezes IB. E o que é IB? IB é o potencial aqui na base, que é VI, né? O próprio VI, né? VI dividido por o quê? Por HIE. Beleza? Então vai ser 1 sobre HIE de VI. Então o ganho, AV vai ser VO por VI igual a menos beta, RC, paralelo com RL, dividido por HIE. Dá para escrever isso também da seguinte forma. Dá para escrever ó, menos beta, RC, paralelo com RL, por beta mais 1, vezes RE minúsculo, lembra? Sim. Então, dá menos alfa, RC paralelo com RL, por RE. Então, você vê que esse circuito dá ganho, né? Porque esses RCs aqui, e RL, geralmente são da ordem de quilo-ohms, né? O RE é da ordem do quê? Dezena de ohms. Então, isso aqui dá um ganho maior que 1, é um amplificador. Então, esse sinalzinho que entrou aqui, azulzinho, teve uma inversão de fase, na verdade, e teve um ganho, né? Certo? Deixa eu pegar aqui um. Acabou, meu. Mas tá bom, dá para entender que é o tempo aqui, né? E aí, ó, esse ganho aqui é o que dá a relação entre a amplitude da saída e a amplitude da entrada, né? Você veja aqui, ó, as variações, ó, VI, na verdade, IB o que é? É o VI pelo HIE, né? Então, as variações de VI viraram variações de IB, que viraram variações de C, né? Essas variações de C se transformaram em variações de tensão graças às resistências aqui, não é? Beleza? Certo. Então, eu tenho aqui um amplificador. Quer dizer, se eu olhar aqui, ó,
Então, na saída, né, como já vimos, né, o VO é uma... Vou botar aqui. O nosso VO é um cara assim, né? Não é isso? Foi assim só para exagerar, né? Aliás, exagerei demais, que agora, se eu quiser representar o VO aqui, eu não vou conseguir. Então, deixa eu apagar aqui, vai. Só para... Vou botar um tamanhozinho que caiba aqui, senão eu não vou... Que é o que eu tenho aqui, né? Não é mesmo? Tá claro? Quer dizer, se eu olhar com o osciloscópio aqui no coletor, né? Eu vou ver isso, não vou? Esse sinal aqui é igual a esse, tá? Me desculpe, mas é o mesmo. Vamos lá. Sim. Dá para entender, é o mesmo, né? Isso aqui é o VO. Eu vou botar aqui, ó, o VO aqui para ficar mais claro, né? Esse aqui é superposto, deu para entender, né? Acho que não vai dar certo. Isso aqui, quem lê depois vai entender errado. Mas deu para entender, né? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou apagar aqui para fazer do mesmo tamanho. Pronto. Mais ou menos. Tá bom? Tranquilo? O VO em relação ao VI tem um ganho, não tem? Oi? O VO em relação ao VI tem um ganho, né? Tem um ganho, a gente chama de ganho, né? Ganho de tensão. E essa forma de onda que o senhor desenhou aí, o osciloscópio está com os terminais onde? No terra. Ah, certo. Na verdade, eu estou vendo o potencial no ponto, né? Sim. Tranquilo? Beleza. É mais fácil aprender com exemplo, né? Muito bem. Alguém tem dúvida aí? Vamos ver agora, né, nesse capítulo 5, uma análise sistemática de circuitos ativos lineares, né? Vamos ver os diversos tipos de amplificadores que a gente pode fazer com o transistor. Esse capítulo, então, trata aí da análise sistemática de circuitos ativos lineares. Qual que é a ideia anterior lá? O transistor, a gente não fez um modelo para o transistor? Não é? Agora, nós vamos fazer um modelo para o amplificador, para o circuito ativo linear. Né? Vamos fazer um modelo para ele. Né? Então, a gente vai pegar um circuito aqui, lá dentro tem resistores, tem capacitores. Desculpa. Tem capacitores, mas no caso aqui, capacitores estão na faixa faixa de médias frequências, então lá temos resistores, né? Temos lá transistores, fontes lineares, fontes de tensão independente, né? Então eu tenho um circuito ativo linear. Por exemplo, um circuito desse. Esse circuito está dentro da caixinha. Eu quero modelar esse circuito. Né? Os parâmetros agora vão ser, né, parâmetros do circuito ativo linear. Tá? Então, a gente aqui vai pegar como variáveis independentes a tensão da entrada e a corrente na saída. Tensão da entrada e corrente na saída, são variáveis independentes. Né?
E vamos obter as outras variáveis dependentes, né? Que é a tensão na saída e a corrente na entrada. Então, a gente escreve que V2 é um AVI vezes V1 mais ZOS2. E que 1 é YO V1 mais FI2. Então, em termos de circuito, é isso aqui, né? Por exemplo, V2 é igual a AVI, um ganho AVI vezes V1, né? Mais o ZOS vezes 2. Isso dá V2. E um vale quanto? Vale YIO, isso aqui é uma admitância, né? Vezes V1, mais um FI2. Esse FI2, ó, é uma realimentação da saída na entrada, né? Ou seja, né, na entrada eu vou ter uma influência da corrente de saída. Geralmente esse termo aqui é pequeno, tá? Mas de qualquer forma, aqui, ó, VI, o que é? V2 por V1 para saída em aberto. Ganho de tensão para saída em aberto. A VI é ganho de tensão para saída aberta. É V2 por V1 para I2 igual a zero. O que é ZOS? É a impedância de saída para entrada em curto. V2 por I2 para V1 igual a zero. Eu curto-circuito a entrada. Se eu curto-circuitar a entrada, V1 igual a zero. Esse AVI V1 fica igual a zero. E a impedância que eu vejo aqui é ZOS, certo? Beleza? Certo. YIO é I1 por V1 para I2 igual a zero. Né? Então, eu deixo a saída em aberto, né? Se eu deixo a saída em aberto, se 2 igual a zero. Se 2 igual a zero, essa fonte fica de valor zero. E a admitância de entrada que eu vejo é o próprio YIO. E o FI? O que é FI? É a influência da corrente de saída na corrente de entrada. Para isso, o que eu faço? Eu meto um curto aqui na entrada, meço a corrente, e se eu meter um curto, né? A corrente que passa no YIO aqui é zero, né? Então, todo I1 é o próprio FI2, né? Então, eu injeto I2, meço I1. A relação entre I1 e I2, a relação entre I1 e I2, né, vai ser o FI. Né? Coloquei um curto aqui. Injeto I2, meço I1. A relação entre eles é o FI. Então, na verdade, agora, a gente vai modelar o amplificador. Então, bom, antes disso, desculpa. Então, entenderam até aqui? Sim. Não confundir esse modelo com aquele modelo lá os modelos anteriores eram dos transistores que estão contidos dentro do circuito ativo aqui, né? Tá? Não confundir esse modelo com o dos transistores. Os transistores estão aqui dentro do circuito. Bom, esse circuito, você vê que os parâmetros são medidos para saída em aberto, entrada em curto e tal. No caso de você ter o amplificador excitado por um gerador de impedância ZS e uma carga ZL na saída, né? Se eu colocar a carga na entrada, essa carga ZL na saída e excitar com o gerador que impedância de saída ZS, né? É claro que, por exemplo, o ganho de tensão V1 por ES não vai ser igual a AVI, né? Porque vai ter quedas aí de tensão, tanto na entrada quanto na saída. Vai ser um valor menor, né? Tá claro? Então, a gente define AV, ganho de tensão com ZS e com ZI. Vai ser o quê? VO por ES, que ou seja, V2 por ES, com ZL e com ZS no circuito. Deu para entender? Vai ser um ganho menor do que o AVI.
Porque, por exemplo, o ZL carrega o circuito aqui. Carregando, cai tensão no ZOS. Né? Vamos supor que, por exemplo, ZL seja igual a ZOS. Né? Então, o ganho já vai cair a metade, não vai? Não vai cair a metade? Vai cair metade da tensão aqui. Mesma coisa na entrada, né? Se a impedância de entrada for igual a ZS, já cai metade do sinal ES aqui também na entrada, não cai? Por exemplo. Então, eu preciso calcular o ganho com o circuito carregado, que a gente chama, né? O ganho com o circuito carregado, que é o AV. Mesma coisa se eu olhar aqui a impedância de entrada, aqui, ó. Uma coisa é o inverso de Y e O. Outra coisa, que nesse caso, quando a saída está aberta, esse FI2 é igual a zero, né? Então, se a impedância de entrada é o inverso disso. Né? Agora, se eu botar ZL na saída, o I2 deixa de ser zero, né? Pode ser que interfira. Geralmente não interfere, mas pode ser que interfira aqui na impedância de entrada. Entendeu, não? Então, o Zin o que é? É a impedância de entrada com o ZL na saída. O Y e O é a admitância de entrada, mas só que com a saída em aberto. Né? Então, eles não necessariamente são um inverso do outro. Né? Não necessariamente um é o inverso do outro. Mesma coisa para impedância de saída, né? Impedância que eu vejo aqui. Na situação em que o VIN era igual a o V1 é igual a 1, o V1 é igual a 0, né? O V1 é igual a 0 aqui, né? Se V1 é igual a 0, a impedância de saída é o próprio ZOS. Mas agora eu tenho o ZS, ó. Então, essa corrente 2 que passa aqui pode passar por ZS e criar um pouco de V1, né? Eu ponho uma corrente 2 aqui, injeto 2, vai passar um pouquinho aqui. Né? Esse pouquinho vai passar pelo ZS, vai criar uma tensão V1, não vai? Então, pode ser que seja diferente de ZOS. Então, o ZO é impedância de saída com o ZS na entrada. Né? Beleza? Beleza. Então, vamos calcular aí a impedância de entrada, YIN, que é 1 sobre ZIN, né? ZO e AV. Perceba que esse esqueleto aqui no meu fluxograma, esse programinha tem um pequeno problema aqui. Rapaz, a canetinha parou de funcionar. Ai, ai. Rapaz, depender de coisa eletrônica é fogo, cara. Opa. Vamos lá. Aqui, ó. Essa coisa aqui, esse núcleo central aqui, ó. Que hora que vai, que hora que não vai. Perceba que ele está em todas aqui, né? Não é? Sim.
ela representa quais equações? Essas aqui, ó. V2, AVI, V1, mais OS2, e 1 YV1, mais FI2. Então, essas em vermelho, representam as relações do quadripolo, né? V2 igual a AVI e V1, mais OS2, e 1 igual a YO, V1, mais FI2. Na hora que eu calcular YIN, que é 1 sobre ZIN, isso é feito o quê? Com ZL lá na saída, né? É calculado com o ZL, né, lá na saída. Então, se eu colocar ZL na saída, eu tenho a relação V2 por I2, que vale quanto? Né? I2 vale menos YL YL é o inverso de ZL, né? Vezes V2, não é? Então, quanto que vale YIN? YIN o que é? I1 por V1 com ZL. Então, vai dar o quê? Vai dar YIO, né? Mais a transmitância daqui para cá. Ó. Que vai ser AVI menos, né? AVI, YL, FI. Sobre 1 mais essa malha aqui. 1 menos essa malha. Tá bom? Então, você vê que tem uma relação entre o YIO e o YIN. Eu mudei o símbolo aqui, mas é esse aqui, tá? No fim, é a mesma coisa, tá? No final, isso aqui é aquele... Dá uma coxambrada aqui. Entendeu? Sim. Bom, ZO, mesma coisa. Né? O ZO é calculado, né, com o ZS lá na saída, na entrada. Beleza? Então, ó, eu tenho que relacionar agora o V1 com o I1. Como é que eu relaciono o V1 com o I1? Né? Quando eu calculo V2 por I2, que é a impedância de saída, eu faço isso para a fonte S igual a zero, tá? Obviamente, né? Para a fonte S igual a zero. Tá? Então, ó, qual que é a relação entre V1 e I1? Vai ser menos ES, né? V1 é menos ES em 1. V1 Sim. É menos ES. V1. Essa expressão aqui. Então, calculando, né, vai dar o quê? ZOS mais, quer dizer, menos FI, ZS, AVI. Sobre 1 mais essa malha, 1 menos essa malha. E o ganho? O ganho de tensão é com o ZS e com o ZL, né? Então, eu tenho que colocar, né, as equações aqui com o ZS e com o ZL. Então, se eu colocar ZL, a relação entre V2 e 2, né? V2 e 2 é menos ZL, né? Que é essa expressão aqui. E o V1 vai ser o quê? V1 é igual a ES menos ES1. V1 é igual a ES menos ES1. V1 é igual a ES menos ES vezes 1. Tá? Então, é só... E aqui eu puxei, né, um ramo aqui de transmitância 1, né? Vai separar VO igual a V2. O fluxo vai ficar mais bonitinho, né?
Alguém tem dúvida aí? Então, aí nós temos 3 malhas, 2 malhas que não se tocam, né? Então, AV igual a AVI, que é o caminho direto, sobre 1 menos essa malha aqui, menos essa malha aqui, e menos essa outra malha aqui. E mais o produto dessas outras duas, que dá isso aqui. Normalmente, quando Fi igual a 0, tá? Quando Fi igual a 0, essa expressão fica mais simples. Ela fica assim, AV igual a AVI, que é o ganho de tensão, né? Para a saída é aberto, a entrada é curto, né? Sobre 1 mais... Dá para ver aqui que esse termo aqui, eu nem vou escrever porque perder muito tempo, mas ó, se o F igual a 0, vou indicar com o mouse que é melhor. Esse termo aqui vai embora, não é? Certo. Aí fica ZS, YO, o que é? 1 sobre ZIO. É só lembrar que quanto maior a impedância que insere com o gerador, menor vai ser o ganho, né? E quanto menor for a impedância de entrada, por um dado ZS, né, menor vai ser o ganho também. Tá? Então, essa expressão é fácil. Por exemplo, se as duas são iguais, se a impedância de entrada é igual à impedância de saída do gerador, aqui vai dar o termo 1, não vai? Dá um termo 1. Sim. Né? Aqui, ó, impedância de saída. Se a impedância da carga for igual à impedância da saída, isso aqui dá 1 também. Ou seja, aqui é fácil de lembrar, né? Quanto maior for a impedância de saída do amplificador, menor vai ser o ganho. Da mesma forma, quanto menor for a impedância de entrada, a impedância da carga, também menor vai ser o ganho. Então, por exemplo, no caso que as duas são iguais, aqui dá 1 também, né? Aqui é igual ao produto desses dois termos, entendeu? Então, vamos supor, por exemplo, que a impedância de entrada é igual à impedância do gerador, a impedância de saída igual à impedância da carga. Então, vou ter o termo 1, mais 1, mais 1, mais 1. É 4, né? Que é o óbvio, né? Você perde metade na entrada e metade na saída, não é isso? Certo. Dá 1/4. Então, é isso aí. Então, análise da montagem de emissor comum para médias frequências. O que é médias frequências? As frequências da operação do amplificador. Que os capacitores de acoplamento e desacoplamento são curtos, né? E os capacitores, as capacitâncias intrínsecas do dispositivo são abertos. Os dispositivos, eles têm aquele modelinho que não tem capacitor, né, em frequências baixas. Conforme a frequência vai aumentando, né, o desempenho dele vai piorando, né? Por quê? Porque tem capacitâncias intrínsecas, capacitâncias internas lá do dispositivo. Vamos supor que a gente esteja operando em frequências em que essas capacitâncias, o efeito dessas capacitâncias pode ser desprezado. Quando a gente fala em média frequência, é isso, né? Você tem um amplificador, né? Média frequência aqui é a baixa frequência, né? Aqui é a alta frequência. Aqui é o ganho, né? É nessa região aqui, tá? Dá para entender ou não? Eu não entendi muito bem, não. Só poderia... Aqui é o ganho em função da frequência, né? O ganho em frequência do amplificador é assim, ele tem uma frequência de corte inferior, ele fica plano, fica com o ganho, né? Ganho constante e depois cai. Não cai? Não, geralmente é assim. Tem amplificador que começa a amplificar desde o zero também, né? Tem uns que começam desde o zero também, mas isso é outro problema. Aqui no nosso caso aqui, estou considerando que, pelo fato de ter capacitores de acoplamento e desacoplamento, existe uma frequência de corte inferior, não é? Sim ou não?
Por exemplo, aqui, ó, né? E frequência baixa, o sinal não passa. Tá vendo? O sinal não vai passar. É. Bom, então aqui é a montagem emissora. Professor? Oi. Não faltou nenhum fator V gama, não? Que vegano? Ali onde está o resistor. Oi? Você está falando de qual transparência? Da 107 aqui? Dessa 107? Isso, Tá. isso. Não precisou de nenhum V gama ali no V1? No transistor que tá apontando para o resistor RE? O senhor incluiu no desenho de baixo só a resistência, porque nós estamos fazendo aqui a análise AC. Esses parâmetros Entendi. todos que Obrigado. eu estou falando, todos esses parâmetros aqui, ó, né, esses parâmetros aqui, né, tudo isso aqui, todos esses parâmetros aqui, vou até escrever bem grande aqui, são parâmetros. Quando você fala de impedância, você está falando de parâmetros, ganhos, parâmetros C, né? Bom, Entendi. aqui eu estou usando o modelo AC dele, né? Entendi. Valeu. Que é o modelo AC do transistor. Tá? Depois deixa eu apagar isso aqui, porque vai ficar difícil ver a setinha ali. Modelo AC do transistor Q, tá? Tudo bem? Então, vamos construir aqui o fluxograma, né? O fluxograma aqui, então, ó, V2, o que é? V2 é RCI3. Eu vi nas provas, assim, fluxograma é melhor construir a partir do circuito, assim. Eu vi que tem um monte de gente que escrevia as equações, né? As equações lineares, dá uma simplificadinha, depois fazer o fluxograma a partir do simplificado. Daquele jeito é pior, sabe por quê? É porque o fluxograma fica assim, é difícil de conferir, de ver se está certo, sabe? Assim é mais fácil de conferir, ó. Né? É mais fácil de resolver também. Ó, V2, o que é? RCI3. Não precisa ficar escrevendo as equações lineares, tá? É só representar graficamente mesmo. Ó. V2, RC vezes I3. O que é I3? I3 igual a I2 menos beta vezes I4. Então, I3 igual a I2. Coloca sempre a flechinha no meio, tá? O menino, quando ele fez compilou aquela apostila para mim, ele, acho que por simplicidade, ele pôs na borda aqui, né? Aí fica mais difícil quando você tem muita flechinha chegando na borda, a pessoa acaba se confundindo e erra, tá? Tenta, quer dizer, tanto faz para mim, se expor assim der certo, tá ótimo, mas quando coloca no meio fica mais limpo. A chance de errar diminui, né? Então, ó, I3 igual a I2 menos beta I4. O que é I4? I4 é essa tensão aqui, que é V1, dividido pelo HIE. Então, I4 é V1 dividido pelo HIE. Pronto. Como eu quero saber a impedância de entrada também, eu tenho que perguntar quem é I1. Bom, quem é I1? I1 igual a I4 mais I5. I1 igual a I4 mais I5. Quem é I5? V1 dividido por RB. 1 sobre RB de V1. Né?
Alguém tem dúvida? Acho que não, professor. Então, vamos aqui simplificar, né? Simplificando, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, entre V1 e V2, eu tenho AVI, né? Que é menos beta RC sobre HIE. HIE é beta mais 1 RE minúsculo, né? Tem hora que funciona bem, tem hora que funciona mal, olha, agora está funcionando bem. Ó, HIE é beta mais 1 RE, então eu cancelo, quer dizer, eu faço beta por beta mais 1, dá alfa, né? Alfa é próximo de 1, né? Então, o ganho desse circuito é o ganho que é a relação entre RC e a resistência incremental do emissor, que é o 25, o VT por IE de polarização, né? VT é 25 milivolts, vamos dizer que o IE de polarização seja 1 miliampere, 25 ohms. Se for 10 miliamperes, 2,5 ohms, entendeu? Esse RE a gente tira da análise DC. Lembra lá, não? Bom, então, ó. Então, tem um ganho de tensão bacana, o ganho de tensão é grande. Tá? O ZOS, ó, é só o RC mesmo. E o YIO, o que é? 1 sobre RB mais 1 sobre HIE. Ou seja, a impedância de entrada, o que é? É o paralelo de RB com HIE, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever, quer dizer, IO é igual a RB. Ó, está escrevendo bem agora, por HIE. Entendeu ou não? Sim. Que é o que o circuito mostra mesmo, né? Ó. A impedância de entrada, o que é? O ZIO é isso aqui, não é? É o quê? Vai ser o quê? RB paralela com HIE. Tá claro? Sim. Você vê que o FI é igual a 0 aqui, ó. Eu posso variar a saída do jeito que eu quiser, que não influencia nada na entrada, né? Certo. Deixa eu ver o horário aqui. Eu vou deixar, então. Tem muita coisa para frente, eu acho melhor deixar para amanhã para pegar com mais cuidado isso aqui, tá? Aqui eu peguei um exemplo. Aqui. Eu acho que eu vou demorar um tempinho aqui. Então, por hoje tá bom. Tá? Amanhã a gente faz às 11 horas, é isso? Bom, ninguém falou nada, então amanhã a gente faz às 11, tá bom? 11 horas? Começar às 11 horas? Normalmente a gente tem feito às 11 horas, né? Pode ser às 11, professor. É um tempo só, né? Na semana passada foi às 11, não foi? Sim, pode ser. Pode manter às 11. Para mim, tanto faz, se é às 10 ou às 11. Vocês que mandam aí. Mas vamos deixar às 11, senão fica muita... Sim. Aí, Tá se o Jaime, o pessoal na turma manifestar algum problema, porque acho que amanhã a gente tem prova também. Se qualquer coisa, o Jaime deve mandar uma mensagem para o senhor também, no grupo lá. Amanhã você tem prova, que é qual horário? Então, a gente ainda não sabe como é que o professor vai fazer. Se ele vai liberar a prova, vai deixar um tempo para a gente fazer. Ele deve deixar as instruções hoje. São 8 horas de prova. Quantas horas? Não, eu não sei se são 8 horas. O professor disse que ele deveria liberar a prova. Teria 8 horas para entregar a prova, mas eu não sei se... a gente não entendeu ainda muito bem. O Jaime vai saber melhor hoje. Entendi. Então tá. Bom, me avisa então. Para mim tanto faz, tá? Eu estou aqui enclausurado aqui, tá bom? Mas me avisa com bastante antecedência para eu já deixar as coisas prontas. Tá bom então, professor. Obrigado. Valeu, um abraço para vocês. Fique com Deus aí. Se cuide aí. Eu também. Se cuide aí. Um abração. Tchau, tchau.